Amigos, hoje estou aqui no escritório de São Paulo e gostaria de mostrar para vocês uma entrevista maravilhosa, bem esclarecedora, fala de todos os assuntos. Nosso querido presidente Marcos da Costa, que me recebeu no prédio novo, né, aqui na Maria Paula. Se você é advogado e não conhece, venha conhecer, que é realmente uma casa do advogado muito bonita aqui na capital. Fiquem com a entrevista do nosso presidente. Bem, amigos, hoje é um programa diferente aqui na capital. É um mês que comemora o Dia do Advogado, mas normalmente a OAB faz o mês todo de agosto para o advogado, né? São vários eventos, palestras, o baile do advogado famoso, enfim, reuniões nas comissões, reuniões nas seccionais, os conselheiros. É um trabalho que já vem sendo desenvolvido há anos. E estamos aqui na sala de reuniões, na presidência, com o nosso querido Marcos da Costa. Uma honra estar aqui, presidente. Ainda mais no mês do advogado, que é um mês diferente, né? Especial, com todos os eventos que sempre a OAB Casp programa a nossa classe e também os dependentes. Verdade, Walter. Primeiro, agradecer a oportunidade de voltar a falar para aqueles que o assistem. Eu gosto muito do seu programa, frequentemente acompanho as suas publicações. Você que é um querido amigo de muitos anos, né? Está nessa trajetória há quanto tempo, Walter? Já há uns 20 anos, 11 anos. E sempre com muito sucesso. E realmente esse mês é um mês especial, porque é o mês que nós temos a oportunidade de comemorar a nossa profissão com uma série de eventos. Eventos que vão de exposições que nós temos apresentado. Nós temos, por exemplo, uma exposição que eu gosto muito, são as principais capas do Jornal do Advogado, que está rodando o Estado. Esteve aqui na capital, em Campinas, em Santos, São José dos Campos, está rodando o Estado de São Paulo. O Jornal do Advogado que foi criado em 74 para escapar da censura que recai, então, sobre a grande mídia. E você verifica pelas capas do jornal a atividade institucional da ordem, sempre defesa da advocacia, a valorização das nossas prerrogativas profissionais e da cidadania. Outra exposição que nós estamos no Tribunal de Justiça é uma homenagem a advogados e advogados, que vão de Guilherme de Almeida, que foi a voz, advogado importante de 32, foi a voz da Revolução de 32, a Ada, que nos deixou, a Ada Peregrino de Grinova, que nos deixou recentemente. Temos também, agora, no dia 11 de agosto, estamos lançando um documentário sobre a história da Ordem, um documentário longa-metragem, tem 50 minutos, onde nós vamos contar a história da Ordem de 32 até hoje, mostrando que a entidade não mudou nesses anos, ela continua na defesa dos valores democráticos e especialmente dos valores republicanos. Temos feito homenagens, participei, por exemplo, de um evento importante, os 40 anos da Carta aos Brasileiros, do Gofredo, os 190 anos de instalação dos cursos jurídicos, enfim. É um ano de muitas comemorações que vão se encerrar dos dias 27 a 30 de novembro, quando faremos, depois de 50 anos, a Conferência Nacional da Advocacia volta a ocorrer em São Paulo. E aí será o encerramento com chave de ouro dessas comemorações dos nossos 85 anos. Presidente, eu ia deixar esse assunto para mais tarde, mas como eu saí com o presidente, como sempre faço há 11 anos, né, saímos aqui, foi 1 segundo e meio mais ou menos, né, que o presidente precisa dessa questão de tempo para poder falar com o programa, até pela nossa sintonia, pela nossa relação, a gente faz a pergunta e o presidente nunca se eximiu de responder nenhuma. Já que você citou a Ada Peregrino de Novo, eu gostaria de aproveitar o momento seguinte. O presidente, ele é um excelente advogado. No site do escritório dele, ele fala, modestamente, presidente da OAB 2015, mas ele não fala, já foi tesoureiro, já foi vice-presidente, quer dizer, o trabalho dele na OAB, ele faz de uma forma voluntariosa e faz com bastante competência. E na advocacia dele também com bastante competência. Então, o que acontece é o seguinte, é muito fácil criticar, presidente. As pessoas esquecem de elogiar, é tão bom como ver o elogio. Então, já que você citou a Ada, olha a perda de pessoas que nos deixaram e que, infelizmente, fazem falta, mas o exemplo que elas deixaram, o trabalho realmente mostra o quanto é importante que a gente valorize e respeite o profissional. Então, Marcos, sai do seu escritório, vem trabalhar para os advogados, e olha quantas pessoas perderam a vida enquanto estavam trabalhando para a OAB. Tivemos Sidney, Uriles, tivemos o Mateucci, tivemos
o Otávio, tivemos Rui Martins e agora recentemente a nossa querida Maria Célia. Quer dizer, pessoas que dedicaram uma parte da sua vida para trabalhar em prol dos advogados. Quer dizer, isso é importante que a gente faça essa homenagem, já que você citou a nossa querida professora e jurista Ada Pellegrini, né, Marcão? A Lígia Roxo, que trabalhava dedicação total para as questões sociais, ela estava na nossa Comissão de Ação Social, que trabalha com crianças, com essa época de frio, de inverno, com campanhas do agasalho. O Sidney, que meu irmão, tinha uma vida dedicada à Caixa, e agora, recentemente, a sua esposa, Maria Célia. Otávio, de Prerrogativas Profissionais. O Aprobato, que meu padrinho político se foi também recentemente. Então, são pessoas que o Rui, Humberto Durso, pai do Durso, que era um professor de direito tributário maravilhoso, direito trabalhista, perdão, maravilhoso. Enfim, são pessoas que a gente vai perdendo, né? Mas, como você disse, o importante é o exemplo que fica. E sempre que eu posso, sempre que nós podemos, nós devemos fazer a lembrança e homenagear essas pessoas, porque essa homenagem que fizemos no Tribunal de Justiça, homenageamos muitos desses que você mencionou, inclusive o próprio Mateucci, que, enfim, é outro querido amigo que se foi. Porque, através desses exemplos, principalmente para os jovens, a gente pode dar um norte, né, como se fosse um farol a mostrar o caminho do bem, o caminho da boa advocacia, de uma advocacia combativa, mas uma advocacia também muito ética, muito correta, que nos permite, enfim, contribuir nos nossos casos individuais, através da ordem, de uma forma geral, para a construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais inclusiva. E se não for advogado, né, um mês que é consagrado na nossa categoria, né, Marcos? Você veja bem, o Marcos também teve um acidente, tivemos o Canton, quer dizer, meu cunhado hoje estava subindo para São Paulo, falou, não vai para essa estrada, vai pela outra, porque está cheio de buraco. Quer dizer, a gente paga caro e a gente não tem realmente aquilo que realmente merecemos, que é condições de circular com dignidade, com uma rua tranquila, com saúde. Então, se não é o advogado para brigar pelas pessoas, né, Marcos? As pessoas às vezes ficam querendo reclamar, têm direito de reclamar, mas não sabem como. Se não for o advogado e no seu mês ser mais ou menos aquela questão da valorização da advocacia, como você sempre fala, já que era para ser o ano todo, mas o mês de agosto é aquele mais lembrado, as pessoas não teriam tanta condição de brigar por aquilo que é seu direito, né, Marcos? Tantas coisas erradas que a gente vê aí na parte política, e infelizmente a gente não tem outro caminho que não for o judiciário e a advocacia, né, Marcos? É isso. É um Brasil que, para você ter acesso a um remédio, muitas vezes você precisa do advogado entrar com a ação para fazer com que esse seu direito seja respeitado. Uma criança, quantas creches, quantas crianças que não conseguem frequentar a creche por falta de vaga, a mãe, principalmente no periferia, enfim, pessoas mais carentes que não têm acesso a serviços básicos, que vão buscar na mão forte de um advogado, no advogado, ao exercício, ao respeito aos seus direitos. Então, isso é uma das belezas da profissão, mas especialmente países como o Brasil, né? Com tantas deficiências, país muito pobre ainda, pobre não só economicamente, mas, acima de tudo, socialmente falando. E sem dúvida nenhuma, o advogado ele tem esse papel no atendimento individual. Mas ele tem um papel também mais amplo, que está ligado, né? Porque faz parte de um binômio que não se quebra, que é a advocacia e cidadania, que é o papel de transformação social mesmo. E aí, no Brasil e no mundo, nós temos as grandes transformações realizadas por advogados. Mandela, Gandhi, Abraham Lincoln, enfim, nós vamos lembrar na história mundial de grandes avanços sociais que se deram a partir de posicionamentos tomados por advogados. E no Brasil isso sobressai ainda mais, porque desde 32, eu digo, a Ordem, por exemplo, ela nasceu em janeiro de 32. Em março, as lideranças da Ordem já estavam à frente da Revolução de 32. Em outubro, nós não tivemos uma sessão do Conselho da Ordem, porque não tinha quórum, porque os nossos conselheiros, os nossos diretores, estavam ou presos ou exilados, a mostrar a participação intensa que a Ordem teve. E de lá para cá, isso é uma constante. Pegando o período que acabamos recentemente, porque 28 anos é um período muito curto na história de um país, então muito recentemente, um dos períodos de exceção que nós tivemos, dessa vez militar, mas nós tivemos períodos de exceção civil também, o papel do advogado foi fundamental, né, na defesa de presos políticos, pessoas que precisavam atuar com muita qualidade, como sempre, mas muita coragem, porque não era fácil você defender alguém que está sendo acusado de um crime
de pensar diferente daquele que é o governante. E nós tivemos advogados presos por isso, tivemos advogados que sofreram tortura, mas, acima de tudo, nós tivemos advogados e advogadas que tiveram a coragem de enfrentar tudo isso e, com todas as adversidades e com riscos, inclusive pessoais de vida, promover a defesa daqueles presos políticos. Talvez isso, eu realmente acredito muito nisso, talvez por isso o Brasil tenha tido um número de pessoas que foram mortas nesse período muito inferior aos outros países. Argentina, enfim, Paraguai, tiveram um número muito maior de desaparecidos do que teve o Brasil. Talvez exatamente por conta da atuação desses valorosos advogados e advogadas que nós vamos homenagear. Ainda estamos em fase de recursos, de captação de recursos, mas se tudo der certo, mais um pouquinho a gente está começando a recuperar o prédio onde servia a auditoria militar, onde os presos políticos eram processados aqui na Brigadeiro José Antônio, pertinho da sede da Ordem, para nesse prédio, que é um prédio simbólico, instalarmos o memorial da luta pela justiça. Bem, amigos, gostaram? Estão gostando da entrevista do Marcos da Costa? Então não saia daí, porque nós vamos fazer um breve intervalo. É rapidinho, voltamos já. Há 9 anos, a ABEAC luta para resgatar e dar qualidade de vida a muitos animais, vítimas de maus tratos. Cada olhar revela uma história diferente, à espera de uma família. On a long road, miles to go. It's winding and cold and it's covered with snow. But I ask you what we all want to know. Where are we going from here? Lines on my face, lines on my hands lead to a future I don't understand. O futuro que espera as crianças que trabalham é o do subemprego e da insegurança. Quando crescerem, essas crianças terão as piores condições de vida. Mas isso pode acabar. Com educação de qualidade, a criança pode escrever um novo futuro. Trabalho infantil não garante futuro. O que garante futuro é a educação. Vou aproveitar, né, que o tempo é curto, a gente sabe o compromisso do presidente, 2 perguntas em uma só, né? Você falou na pobreza, realmente, a pobreza que nós temos aqui é pobreza cultural, pobreza de educação das pessoas, né, que infelizmente o Brasil carece nessa questão de melhoria na educação, poucas pessoas conseguem chegar, às vezes, a uma faculdade e se formar, é tão difícil hoje em dia, né? Os valores são altos, né, e a sociedade realmente não tem um salário condizente para poder arcar com os filhos. Tem esses programas sociais, né, FIES, enfim, mas ainda deixam a desejar. Então, presidente, 2 perguntas em uma. Você esteve recentemente em Brasília na questão do impeachment, né? Quer dizer, foi lá, apareceu você, enfim, a OAB engajada nisso. 2 perguntas. Você acha que realmente esse trabalho da OAB surtiu efeito? E no Brasil, quando teve toda essa movimentação, se fosse em outros países, talvez tivesse sangue, tivesse realmente coisas mais sérias, né? Graças a Deus aí houve uma movimentação pacífica. Então, eu queria que você comentasse essa postura do Brasil de se indignar, mas de forma que teve algumas exceções aí de pessoas que realmente abusaram um pouco daquele direito de reclamar, mas perto de outros países realmente não tem uma coisa tão violenta. E também a postura que, se você acha que realmente, saindo o presidente atual, vai resolver, ou se não tiver uma outra postura, as coisas vão continuar como estão. Quer dizer, só troca as pessoas, mas a situação continua a mesma. Eu acho que a resposta das 2 perguntas é a mesma, né? Bom, em relação ao presidente Michel Temer, o que a Ordem fez foi cumprir seu papel. Havia uma denúncia grave, ela pediu a apuração dessa denúncia. Como se tratava, na visão da Ordem, de uma denúncia ligada a um crime de responsabilidade, o palco adequado para apuração, para julgamento é o Congresso, a Ordem levou o pedido para que essa acusação gravíssima fosse apurada e ele respondesse até com direito de defesa, podendo se explicar perante a sociedade. Cumpriu o papel dela. O papel dela não é julgar. O papel dela é valorizar e defender os valores republicanos, são tão ausentes nesse país. E tudo isso, todas essas questões, elas resultam do mesmo problema, que é a cultura política do Brasil.
Infelizmente, nós temos uma cultura que está lastreada de há muito tempo num mal chamado patrimonialismo, ou seja, da confusão existente entre o público e o privado, da apropriação dos espaços públicos para fins inconfessáveis. Então, veja você, alguém assumiu um governo, no âmbito de uma prefeitura, do Estado ou de um país, mas a prática é isso. Primeira coisa que ele faz, ele pega os seus apadrinhados e coloca dentro do Estado, fazendo com que o Estado passe a arcar com os custos remuneratórios, de salário desse pessoal, que é o pessoal que não tem qualificação para exercício de cargo, não está lá para trabalhar para o Estado, está lá simplesmente para receber alguma verba, para continuar do lado de fora, fazendo a política para a manutenção daqueles que ganham a eleição, para que eles sejam mantidos no poder. Nós temos 100 mil cargos comissionados do governo federal, um número gigantesco. Então, é uma luta para a tomada de poder, isso é uma cultura do Brasil, é uma luta para a tomada do poder, pela eleição, mas para a tomada do poder e para a manutenção. Ninguém, assim, é muito raro o político que pensa no Brasil. Infelizmente, nós já tivemos grandes políticos e temos políticos sérios. Não são todos políticos que são desajustados no que diz respeito à missão da política, que é servir, não se servir do espaço público. Mas nós tivemos lideranças como Franco Montoro, que aliás foi um conselheiro da Ordem. Ele começou aqui na Ordem como conselheiro e se tornou, ocupou os grandes cargos da República, alguns dos maiores cargos da República, e ainda assim continuou sempre se apresentando como advogado. Então, é esse o trabalho que a Ordem busca fazer, às vezes plantando sementinha. Nós temos o OAB Vai Escola, por exemplo, onde a gente vai falar com crianças, mais de 2 milhões de crianças atendidas. Nós temos um outro programa que é conversar com lideranças sociais da periferia para explicar o que é orçamento público, contando que o orçamento público não é algo fictício, que pertence a alguém que não seja ele. O orçamento público é nosso, nós temos interesse, é o buraco na rua, é uma creche que não é construída, um hospital que não atende bem, isso tudo diz respeito ao orçamento público. Então, explicando, fazendo com que aquelas lideranças sociais levem também, propaguem essas informações para a sociedade, para os cidadãos, mostrando como é importante eles participarem da discussão do orçamento, enquanto o projeto do orçamento está tramitando, participa da discussão, e depois do controle dos gastos públicos. É uma outra comissão, cada uma dessas, né, a gente vai para a Comissão de Combate à Corrupção, cada uma dessas vai plantando a sua sementinha. E vamos, a partir daí, tentar conseguir germinar, nascer uma grande árvore que represente a nossa cidadania. Nós agora estamos lançando, tinha sido aprovado pelo Conselho, nós estamos organizando, estamos lançando esse mês, a Escola de Lideranças, onde nós pretendemos pegar jovens, nesse primeiro momento advogados, no futuro talvez abrir para a sociedade, mas nesse primeiro momento advogados, para a formação de liderança. Formação de liderança não é formação de políticos. Formação de liderança, aquela liderança que vai comunitária, aquela liderança empresarial, enfim, lideranças da sociedade que possam, a partir dos seus esforços, também criar novas lideranças e transformar o país pela base. Porque eu estou, Walter, absolutamente convencido. A mudança do país não vai ser feita, infelizmente, de cima para baixo, vai ser de baixo para cima. É na mudança dos nossos costumes, das nossas posições, é no nosso dia a dia, nós próprios respeitando a ética. Não adianta cobrar a moralidade do político e nós não praticarmos a moralidade. Nós também temos que praticar a moralidade, praticar a ética, usar a nossa vida para servir ao próximo, para ajudar as pessoas. E com esse movimento, nós vamos criando uma teia do bem, um grupo de pessoas que vai se ampliando, e dele vai ser extraído as lideranças até para nos representar no Congresso ou nos cargos do Poder Executivo, de forma que levem outros valores, e não, infelizmente, os valores que nós temos recebido informações diárias, denúncias, de que políticos usam dos seus cargos, aliás, não só políticos, mas empresários também, criminosos, usam dos seus cargos para se favorecer seus próprios postos, em detrimento dos recursos que deveriam servir à saúde, segurança, justiça, educação e outros serviços básicos, públicos básicos, que deveriam ser prestados com qualidade de sociedade.
Pois é, presidente. A gente sabe que, infelizmente, né, grandes políticos morreram pobres, né? Quer dizer, a política não era para enriquecer. E, felizmente, no Brasil, agora parece que a coisa mudou. Quer dizer, os políticos que estão enriquecendo de forma espúria estão sendo presos. Eu podia perguntar do balanço da sua gestão, mas eu sei que no site tem todo o movimento, claro que eu vou lhe dar o espaço para isso, mas eu sei que eu não posso desperdiçar o seu conhecimento, a sua cultura. A sociedade realmente carece de pessoas com conhecimento, pessoas com interação junto aos órgãos políticos, como a OAB tem, através da sua representação, através dos conselheiros, do Urso Canton, enfim, todos os demais diretores, seja da CASP, seja da OAB, seja do Conselho. Então, vou aproveitar para fazer a pergunta, presidente. Nessa questão, são duas perguntas que eu acho que são importantíssimas, no meu modesto modo de ver. Essa questão do orçamento, presidente. Já estamos falando num déficit já esse ano e o ano que vem. Sem dinheiro, o presidente sabe que não faz nada, né? A OAB tem enxugado o máximo que dá, né? Está passando uma crise como todos nós, e a OAB tem tentado, de todas as formas, minimizar o impacto junto à categoria, porque com o inadimplemento da questão das unidades, porque o advogado fica carente, porque o cliente não paga, né? Então, a OAB tem a CASP tem aquele trabalho assistencial, muitas pessoas têm requerido benefícios, nem sempre dá para atender todos. Então, eu queria que você falasse nessa questão do orçamento, eu acho que é muito importante, porque isso engloba tudo, né, presidente? Tanto a parte de saúde como a parte do judiciário. E depois eu te faço uma pergunta mais polêmica, que eu sei que você não vai se limitar de falar. Em relação ao orçamento público, isso que você falou, quer dizer, é o orçamento que acaba servindo para essas práticas não republicanas e que fazem com que o Estado seja gigante, porque, veja só, são verdadeiros parasitas sociais que se aproveitam dos espaços públicos para extrair do espaço público benefício próprio. Como parece que isso não tem fim, o número de pessoas aumenta porque vêm facilidades e aí querem se valer dessas facilidades, o Estado tem que crescer para atender essas demandas não republicanas. Cresce, como os novos espaços que abrem, cada gestão que aparece nos governos, aumenta, por exemplo, os cargos comissionados. A Câmara Municipal de São Paulo, há 2 anos atrás, aprovou a criação, já tem muitos, aprovou a criação de mais 600 cargos comissionados, mais 600, 12 por vereador. Para quê? Para acomodar aqueles que vão pedir votos nas ruas sendo remunerados pelo Estado. O que nós fizemos? Fomos à Justiça, conseguimos brigar no Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça cancelou a contratação e julgou a lei como nós pedíamos constitucional, e os vereadores não puderam contratar mais esses 12 cargos. Então, ao mesmo tempo que esse Estado vai se agigantando, ele vai perdendo eficiência, os serviços vão piorando de qualidade, porque as pessoas que vão ocupar esses cargos não são técnicos, são apadrinhamentos políticos, e o custo do Estado vai ficando insuportável. Aí vem o quê? Vem o aumento de gasolina. Então, o reflexo disso, imposto de renda, gasolina, COFINS, PIS, enfim, é um Estado... E quando... Para reduzir, começa reduzindo os cargos comissionados, que não são concursados, a demissão não gera ônus para o Estado, vai anulando os cargos comissionados, vai acabando com os cargos comissionados, até chegar a um número razoável. A Alemanha, salvo engano, tem 600, 700, o Brasil tem 100 mil cargos, só no plano do governo federal. Marcos, você também advoga na área empresarial, né? Tanto contencioso como orientação, acordos. Então, você sabe como pensam as empresas, grandes empresas, né? Então, eu queria a sua opinião como advogado, como nosso representante máximo aqui no Estado de São Paulo, com relação a essa questão. Sem dinheiro, como eu disse, não faz nada. E temos um déficit. E o político, o governo, não quer fazer a sua parte de cortar os seus gastos. Como você acha que nós vamos chegar nesse denominador comum? Quer dizer, fala-se em imposto de renda, aí é inconstitucional, quer dizer, essa briga, vai ficar realmente essa balança desproporcional, quer dizer, aquilo que tem que se investir no país, sem dinheiro, e o povo, mais ou menos, tem que pagar a conta, Marco? A minha expectativa, eu sempre sou otimista, é que nós não podemos deixar avançar o aumento de carga tributária, é insuportável. País que tem uma carga tributária altíssima e serviço zero de qualidade pública. Então, tem que se opor mesmo à criação, e o governo vai ter que fazer a parte dele, porque vai chegar uma hora que a conta vai fechar. A hora que a conta vai fechar, vai ter que começar a cortar os benesses. E ao cortar esse benesse, vai conseguir diminuir o custo do Estado. Diminuindo o custo do Estado, não vai precisar aumentar tributos. Há 9 anos, a ABEAC luta para resgatar e dar qualidade de vida a muitos animais, vítimas de maus tratos. Cada olhar revela uma história diferente, à espera de uma família. On a long
to go. It's winding and cold and it's covered with snow. But I ask you what we all want to know. Where are we going from here? Lines on my face, lines on my hands lead to a future I don't understand. O futuro que espera as crianças que trabalham é o do subemprego e da insegurança. Quando crescerem, essas crianças terão as piores condições de vida. Mas isso pode acabar. Com educação de qualidade, a criança pode escrever um novo futuro. Trabalho infantil não garante futuro. O que garante futuro é a educação. Bem, amigos, gostaram da entrevista do nosso presidente Marcos da Costa? Agradecer, porque ele fez toda a nossa pauta, né, o programa inteiro para o nosso presidente, que ele merece, falando dos eventos, falando de política. Então, só tenho que agradecer essa diretoria, a diretoria da CASP, que sempre apoiou o programa. E se você, telespectador, advogado, advogada, funcionário do judiciário, ou mesmo da sociedade civil, se tiver alguma dúvida, algum encaminhamento para questionar algum dos nossos entrevistados, mande. Não tenha realmente receio, não. Nós respondemos todas as mensagens recebidas. Temos Facebook, temos a página do programa, e-mail. É o canal de comunicação moderno hoje. Portanto, esperamos vocês. Hoje o programa encerra, mas temos um novo compromisso semana que vem. Porque o Direito de Cidadania é um programa feito assim, com carinho para vocês e sem juridiquês. Até o próximo programa.